Meus amados, nós vamos à meditação da palavra de Deus conforme é a nossa liturgia, a liturgia bíblica de culto. Dessa vez, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Esse salmo ele foi escrito por Davi, o rei, sacerdote e profeta Davi. E foi num momento de inspiração, de respostas de Davi, no tempo em que Davi teve seu infame caso com Betseba. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 11. E a Bíblia Sagrada, queridos, ela é a palavra de Deus, é a carta de Deus aos homens, e ela é o manual que Deus tem de relação conosco. E por isso ela traz tanto as marcas de integridade como de fraquezas dos seus personagens, registrados com detalhes. A estrutura desse salmo, queridos, nós temos louvor e gratidão pelas bênçãos recebidas, relato da angústia que Davi, o salmista, o autor desse cântico, desse texto sagrado, tem antes de confessar a Deus os seus pecados, uma lição que nos dá a experiência vivida de Davi com o Senhor nosso Deus, e também palavras que nos mostram uma questão de uma vida correta com Deus. E no final, louvor por sua misericórdia. Nós nos ateremos, entretanto, apesar dessa estrutura que o Salmo tem tão ampla, nós nos ateremos às palavras que nos foram escritas pelo Espírito Santo, aqui por Davi no Salmo 32, dos versículos 8 a 10. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus, Salmo de número 32, versos 8 a 10. Instruir-te-ei, voltando, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Meus amados, eu precisava de muito tempo para falarmos o que temos para falar hoje, mas nós vamos até onde o tempo nos permitir, e se for necessário, dividiremos o nosso tema em duas partes. E se eu tivesse de intitular, seria companheiro de jornada, amigo de jornada, nosso ajudador, o Espírito Santo. Meus queridos, nós não tivemos Projeto Vida nesse semestre, e uma das mensagens mais importantes que nós temos no Projeto Vida é a questão do Espírito Santo e a nossa relação com Deus. E por isso, nós estaremos voltados a esse tema nesta tarde e, se possível for, voltaremos a ele. Quando Jesus, queridos, estava preparando os discípulos para se entregar ao exército romano, às autoridades de Israel, morrer na cruz no nosso lugar, ele disse o seguinte aos discípulos, isso está registrado no Evangelho segundo São João, o Evangelho de Jesus Cristo, no relato segundo São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando eu for para o Pai, e vos voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 14, 18, aí no mesmo capítulo de João, que eu estou mencionando, no versículo 18, Jesus prometeu assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós outros. Foi tema da mensagem do nosso obreiro irmão Felipe, numa das quintas-feiras recentes aqui, esse versículo. A obra do Espírito Santo, queridos, ela não é só para a salvação, não. Nós sofremos os efeitos da obra do Espírito Santo para a salvação, quando Ele trabalhou conosco, no nosso arrependimento. Porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não apenas, volto a dizer, na hora que fomos salvos, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em nós, porque Deus deseja conduzir a nossa vida. A bem da verdade, não existe na Bíblia essa possibilidade de sermos trabalhados pelo Espírito Santo, sermos salvos e tudo parar por aí. Este é um dos desvios de padrão, de pilar, de coluna de fé pelo qual temos passado e é motivo do grande esfriamento da igreja. Interagir com o Espírito Santo, queridos, é, portanto, imprescindível, é, portanto, necessário. É necessário uma comunicação constante e ininterrupta entre o crente em Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Interagir com o Espírito Santo, comunicar-se com Ele, tê-lo como companheiro de jornada, é o mesmo que interagir, que se comunicar, de ter como companheiro de jornada a pessoa de Jesus Cristo. É isso que significa a expressão de Jesus: não vos deixarei órfãos. Jesus veio anunciar o tempo da graça. Foi Ele quem começou, instituiu, construiu a igreja através do seu colégio apostólico, do seu GEC, os seus discípulos apóstolos, que deu origem à igreja primitiva. Então ele falou assim: eu vou morrer na cruz para salvá-los, depois vou ressuscitar, volto para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos mais, porque esta vida que eu vim anunciar com Deus, não é possível vivê-la nesse estado terreno, nesse estado de fraqueza, nesse estado de pecado, sozinho. Então, o crente que não interage com o Espírito Santo, ele está órfão, ele está sozinho. Essa é a grande diferença entre a igreja que estamos vivenciando e a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que ouviu de Jesus e dos apóstolos a mensagem vinda do céu, trazida por Jesus ao mundo. Nós precisamos urgentemente corrigir esse desvio da igreja que deixou, através dos tempos, a relação com o Espírito Santo, trocando por práticas religiosas, por comportamentos eclesiásticos, por uma série de coisas que é muito diferente daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus ensinou, e que a Escritura nos anuncia. O Espírito Santo, após a nossa conversão, ele nos conduz. É Deus conduzindo a nossa vida. É Jesus vindo na pessoa do Espírito Santo para dar continuidade ao que ele começou a fazer com a igreja através dos apóstolos. E é o Espírito Santo que nos conduz à santificação. E está escrito em Hebreus no capítulo 12, no versículo 14: procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, que é isso que o Espírito Santo faz, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Você pode ser de tudo, inclusive membro de uma igreja como é a maioria aqui. Mas não verá o Senhor sem uma vida conduzida, sem caminhar junto com o Espírito Santo. E certamente nós não vamos tirar o Espírito Santo da direção que ele vai andar. É preciso andar com ele. Então ele anda conosco. E isto é o que nós queremos nesta noite trazer aos irmãos. Queria enfatizar que tanto Jesus como os apóstolos, que são os nossos principais pais na fé, grifaram esta necessidade de termos comunhão e interagir com o Espírito Santo. Na oração, o Espírito Santo nos ouve, mas também ele faz conosco. Amados, Jesus é o Senhor da igreja, ele é o Senhor nosso, ele é nosso líder, ele é nosso pastor, supremo pastor, e esta é a função do Espírito Santo, Jesus ser isto para nós. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Eu quero, queridos, que nesta noite nós pensemos na influência que o Espírito Santo exerceu sobre a igreja primitiva, aquela que queremos ser a continuidade, temos que ser a continuidade, precisamos ser a igreja que Jesus propôs. E quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo quer exercer aquela mesma liderança que ele teve sobre a igreja primitiva. Que o Espírito Santo quer exercer aquele mesmo controle, aquela mesma caminhada. Ele quer ter a mesma comunhão, ele quer ter a mesma proximidade de nós, como teve com a igreja primitiva, como teve com Jesus. E nós queremos sair dessa pandemia sendo esta igreja, a igreja que Jesus propôs, a igreja que interage com o Espírito Santo, a igreja que caminha com o Espírito Santo, a igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, a igreja que faz a vontade do Espírito Santo. Então nós precisamos, e eu quero usar a estrutura do Salmo 32, dos versículos 8 a 10, para gravarmos isso em nossas mentes e corações. Repito a leitura. Eu o instruirei, usando uma outra tradução, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. É isso que o Espírito Santo veio fazer. E quero te ter sob as minhas vistas, e lhe darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos sofrimentos tem o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. O primeiro versículo, o versículo 8, nos diz: eu o instruirei e ensinarei o caminho. Isso é uma promessa, queridos, mas também é um desejo de Deus nos instruir e nos ensinar. Nós somos chamados pela Bíblia de ovelhas. O Salmo 100 diz que Deus nos fez ovelhas do seu pasto. Ele nos fez. E a ovelha, queridos, é um animal que nesta comparação, principalmente, se ela cair, não se levanta sozinha. Se uma ovelha cair de costas, ela morre se não tiver quem a levanta. Então, na realidade, Deus nos prometeu ensinar, instruir o caminho, mas esse é o desejo de Deus também. Deus não somente, como vemos aqui no Salmo, nos prometeu um caminho, mas enquanto nós estivermos nesse caminho, Ele nos conduziria. Está escrito em Isaías, no capítulo 30, versículo 21, o livro do profeta messiânico, o livro do Antigo Testamento, que mais anuncia pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que é a obra que o Espírito Santo faz hoje
em nós. Está escrito assim, Isaías 30, 21. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Ou seja, o Espírito Santo, queridos, ele quer nos instruir, ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar o caminho, ele quer nos ensinar, instruir de como podemos agradar a Deus, de como podemos servir a Deus, de como é o caminho, qual é o caminho que nós devemos andar nele para agradar a Deus. Então, queridos, nós temos no Salmo uma promessa, não só de mostrar a direção do caminho pelo Espírito Santo, mas também de nos dar condições de andar nele. Não é fácil ser crente em Jesus Cristo, irmãos. Esse evangelho que prega isso é falso. Jesus disse que para seguir nesse caminho é necessário negar a si mesmo. É necessário negar a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. E isso não é fácil para a nossa carne. A nossa vontade, diz a Bíblia, que ela luta contra a vontade de Deus. Ela resiste à vontade de Deus. Então, sem a direção ou o governo de Deus sobre nós não conseguimos agradar a Deus. É por isso que o Espírito Santo veio em Pentecostes habitar em nós, habitar na igreja. É por isso que o Espírito Santo está conosco. Sabe, queridos, a principal ferramenta, a principal maneira que o Espírito Santo usa para nos dirigir, para nos mostrar o caminho, para que não desviemos, essa voz que a Bíblia diz em Isaías, que estará por trás, falando, não, o caminho é aqui. O caminho é um pouco mais para a esquerda, é um pouco mais para a direita. É isso que está prometido lá, que o Espírito Santo faria isso conosco. Esta voz, queridos, é uma das principais ferramentas, instrumentos do Espírito Santo, é a palavra de Deus. O Salmo 119, 5, na nova versão, na nova Almeida atualizada, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Quem não está andando sobre a égide, a direção, a voz do Espírito Santo, que começa pela palavra de Deus, está andando em trevas. Não tem a luz no seu caminho. Seu caminho não está iluminado. Ele não sabe para onde está indo. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 1, versículos 76 a 79, no Cântico de Zacarias, que já foi motivo de estudos e mensagens dos jeques e aqui no púlpito também nosso, está escrito assim, e tu, menino, referindo a Jesus Cristo que viria, Zacarias disse, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, falando, digo melhor, de João Batista, a preparar os seus caminhos, os caminhos de Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Então, há um caminho, queridos. Há um caminho. Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Há um caminho e o Espírito Santo está conosco para não nos conduzir nele. Observemos que o texto diz assim, não somente a salvação para os que jazem em trevas. A obra não para na salvação.
Você é salvo, parou, está errado. E existe uma vida a ser vivida, tem um caminho a ser percorrido, existe uma obra a ser feita, existe algo a ser realizado em nós, na nossa vida. Existe uma preparação que é o tempo que vivemos nessa terra, que nos prepara para a eternidade, e esta obra é feita pelo Espírito Santo. Nós formos, se tempo tivéssemos, e fôssemos correlacionando isso na palavra de Deus, por exemplo, em Atos 9, 1 e 2, está escrito assim: os crentes em Jesus Cristo, daquele tempo, eles eram identificados como aqueles do caminho. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, a Bíblia é cheia dessa expressão, assim homens como mulheres, os levassem para Jerusalém. Então, queridos, a Bíblia correlaciona com este caminho dito pelo Salmo 32, no versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Não podemos andar segundo a nossa vontade, como a igreja muitas vezes tem feito. Sabem? Não sou profeta do acontecido, mas desde março eu venho dizendo que Deus parou o mundo nessa pandemia para que o ouvisse. E se o fez mesmo, e o fez, a igreja está entre os seus principais alvos. A palavra de Deus é clara, que a aparente demora do arrebatamento é por causa da misericórdia de Deus, porque disse Jesus que Deus não quer que nenhum, e quando ele fala assim, ele fala da igreja, se perca. Se não se perder, porque já está achado, porque já é crente, porque já é do arrebatamento, já está inscrito. Então nós precisamos, queridos, atentar para esta mensagem de Deus, porque é uma provisão do Espírito Santo para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. Queria falar aos irmãos que existem então princípios gerais que o Espírito Santo vai te falar. Essa voz prometida em Isaías, este é o caminho, não desvie para a direita, chega para cá. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O grande interesse de afastar a minha vida, a sua vida, da congregação, mesmo que seja através de uma pandemia, mesmo que seja através de leis que são favoráveis à nossa saúde, como está acontecendo agora, mas o afastamento da nossa comunhão nos afasta exatamente dessa direção, porque os dons do Espírito Santo, eles estão distribuídos na igreja como Ele quer, da forma que cada crente na sua função no corpo é útil, e estas funções, estes dons, são usados para nos manter no caminho, para que nós andemos no caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. E só andamos em Jesus. Ele voltou para nós, Ele não nos deixou órfãos. Através da pessoa bendita do Espírito Santo, nós precisamos voltar a ouvi-lo nos princípios gerais, que todo crente vai conhecer. Quando se converte, o Espírito Santo ensina toda a base, a estrutura essencial, aquilo que é trivial da fé, da obediência a Deus. Mas também quero dizer
que Deus, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus, o líder da igreja, o nosso líder, o Espírito Santo, Ele tem instruções específicas para mim e para você, sobre a nossa vida pessoal, o nosso ministério. E deixa eu te falar, qualquer falta de progresso, qualquer paralisação, qualquer falta de esperança, qualquer vazio, não há culpa em outros, não há culpa na igreja, não há culpa senão a falta de comunhão, a falta de interagir, a falta de ouvir, de seguir a voz, ouvir a voz e obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, que nos fala como é também o nosso caminho, aquilo que Deus quer de mim, além do que Ele quer de todos os crentes. Como que eu devo andar? Como deve ser a minha relação com Deus? Agora eu queria dizer aos irmãos que nenhum crente em Jesus Cristo deveria esperar instruções específicas antes de colocar em prática as instruções gerais da palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo, irmãos? A igreja tem deixado de cumprir as instruções gerais do Evangelho. Então, tem um mundo, inúmeros crentes com seus ministérios individuais, paralisados, improdutivos, ao invés de trabalharem dando trabalho à igreja de Jesus Cristo na face da terra. Porque deixaram de ouvir, de obedecer, de acatar a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, naquilo que é geral para o crente em Jesus Cristo, para a igreja, e assim interromperam a sua comunhão pessoal, o seu ministério pessoal, a sua instrução individual, aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de mim, através de você, e isso vai gerar um vazio, um desejo, um desalento na nossa vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo gera isso em nós, para que nós voltemos da direita para o centro, para o caminho, da esquerda para o centro, para o caminho, e voltemos a andar na presença de Deus e conforme Ele quer que nós andemos. Deixa eu falar para você, irmão. O Espírito Santo, Ele não só quer ouvir a sua oração, porque a Bíblia diz que Ele a completa. Ele ora por nós melhor do que nós. Mas Ele quer falar com você. Ele tem a missão de te conduzir. Ele tem a missão de te mostrar o caminho. Ele tem a missão de te mostrar a evolução desse caminho. O Espírito Santo quer santificar as nossas vidas para nos apresentar a Deus como noiva de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Nós precisamos voltar para Ele. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículos de 1 a 3, está escrito assim, ó. Deus não muda, viu, irmãos? Deus não muda. Nós servimos a Deus por princípios. E os princípios de Deus são eternos. Inclusive de misericórdia, de perdoar os nossos pecados. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículo de 1 a 3, está escrito assim, ó. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Porque rejeitaram os meus juízos. O geral estava distante, estava longe da voz. Não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os ídolos. Eu aprendi uma coisa, queridos, muito importante. Com um dos meus primeiros pastores. Talvez hoje nem se pudesse
Não é nem linguagem de púlpito hoje, mas na minha época era. Não tinha problema não. Usava-se muito pouco palavras profanas, palavras torpes. Mas eu me lembro, ele ainda vive, o pastor, está velhinho, cabeça branca, um homem de Deus, mas ele falava assim, ó, se você quer ser como galinha, ande com elas, mas se quer ser como águia, voe com elas. A igreja, queridos, precisa, não adianta um ou dois, é bom que um ou dois se endireite, é bom que um ou dois se volte para o caminho, é bom que um ou dois ouça, volte a ouvir ao Espírito Santo. É bom que um ou dois dê mais valor ao reino de Deus do que ao mundo. É bom que um ou dois deixe de uma vida secular, mundana, fria, indiferente, passe a orar, passe a buscar o Senhor, passe a falar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor. É bom porque isso certamente vai apanhar um terceiro, um quarto, porque o que o pastor queria dizer naquela época é que as minhas companhias, as pessoas com as quais eu ando, com quem eu congrego, com quem eu oro, se as pessoas oram, se não oram, se as pessoas leem a palavra, se não leem, se elas estão preocupadas com o reino de Deus ou não, em fazer a vontade de Deus ou não, em ter uma vida que agrada a Deus ou não, isso vai afetar a minha vida. Toda vez que Deus quis abençoar o seu povo, Ele mandou que se afastasse daqueles que não faziam a vontade de Deus. Então, nós fomos chamados, queridos, para ter visão de águia. Nós não fomos chamados para andar numa visão medíocre, curta. E isto é renovação espiritual. Isto é fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos ver com quem estamos relacionando. Quais são as pessoas? Você anda com fofoqueiro, vai acabar sendo fofoqueiro. Você anda pessoa que não se importa de maldizer, de defamar, de causar mal, de injuriar. Você anda com pessoas que falam palavras torpes, que contam piadas imorais. Você anda com pessoas que não se importam se a sua vida agrada a Deus ou não agrada, que querem fazer sua própria vontade, se causam divisão, dissensão, se causam lentidão, se atrasam a marcha da igreja, do povo de Deus, isto vai contaminar a sua vida. Se você quer ter visão de águia, voe com as águias. Seja companheiro de quem ora, seja companheiro de quem lê a palavra, seja companheiro de quem obedece a palavra, seja companheiro de quem quer fazer a vontade de Deus, seja companheiro de quem busca a vontade de Deus, seja companheiro de quem sabe quem é o Espírito Santo, que sabe que Ele é guia, ajudador, companheiro de jornada, que é Ele que mostra o caminho, que é Ele que ensina a andar no caminho, que é Ele que nos prepara para recebermos a vida eterna. Eu li numa mensagem de rede social, eu só falei do versículo 8. Olha só, lá está escrito assim, nessa mensagem que eu li. Muitos servos de Deus estão partindo para a glória. Por Covid? Também. Agora, por causa da Covid, as notícias de servos de Deus que estão partindo chegam muito para a gente. Nós estamos vivendo assim uma fase meia de arrebatamento. Tem muito crente voltando para casa. Só que sem a santificação do Espírito, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Hoje, essa primeira parte da minha mensagem
eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, você que está aqui, que o crente que não interage com o Espírito Santo, que o crente que não procura ouvir se ele está desviando para a direita ou para a esquerda, nos princípios gerais da palavra, para poder ouvir aquilo que individualmente Jesus quer de você. Irmãos, o Espírito Santo quer ser o seu líder. Ele quer ser aquele que te fala como você deve fazer. A gente vai falar sobre como é isso. Hoje nós queremos por aqui, para ficarmos dentro da nossa previsão de um culto mais objetivo diante do nosso decreto municipal, para termos consciência disso. Fazemos questão da obediência dentro daquilo que estamos informados, né? Saiba que sempre eu estarei sabendo disso, do que podemos de fato. Olha só, eu estou falando só isso hoje, versículo 8. Olha para a sua Bíblia, por favor. Isso aqui é Jesus, irmãos. É Jesus voltando para nós. É Jesus não deixando a igreja sozinho, morrendo pela igreja e voltando para o Pai. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Instruir-te-ei, diz o versículo 8, seu Espírito Santo, irmãos. E ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Só isso que nós vimos hoje. Se Deus permitir, domingo eu volto para terminar essa mensagem. Olha só, nessa semana, lembra, se você quiser, quando você acordar amanhã, pode dar bom dia para o Espírito Santo, que Ele está com você. Pode dar. Pode orar, fala, vamos. Pode conjugar no plural. Porque se isso não for verdade, não tem cruz. Não houve morte de Jesus. Não houve a ressurreição. Não houve a ascensão de Jesus aos céus. E também Ele não voltará. Mas nós sabemos que tudo isso é verdade. Então é verdade. O Espírito Santo habita em nós. E não foi só para nos salvar. Nós fomos salvos, mas Ele quer conduzir, interagir, nos instruir, segundo a vontade de Deus, para que andemos no caminho. Leve isso no seu coração. E passe os seus dias na companhia do Espírito. Aproxima, procura ouvir, você vai ouvir, eu vou falar disso depois. Procura ouvir, Ele está falando. A promessa é que há uma voz, há alguém por trás de você protegendo e dizendo, não, não é por aí. A diferença é ouvir isso e não ouvir isso. E se você quer fazer a vontade de Deus, nós precisamos retomar esse ensino, nós precisamos retomar esta verdade, nós precisamos considerar Pentecostes, que é tão de efeito permanente como é o Calvário. Nós precisamos esperar, ter essa comunhão, essa interação. Deixa eu falar com você, irmão. Princípio de Deus. O Espírito Santo quer falar com você. Ele quer te liderar. Ele não quer que ninguém de nós se perca do caminho, que se desvie dele. Ele não quer que nós erramos o alvo. Errar o alvo é pecado. Pecado afasta o homem de Deus. Então o Espírito Santo tem uma vida abundante. O Espírito Santo tem uma vida nova para a igreja. O Espírito Santo tem um tempo novo para a igreja. Há um avivamento para estes últimos dias e o Espírito Santo quer que nós estejamos nele, envolvidos pelo fogo de Deus, pelas chamas do Espírito, como diz as Sagradas Escrituras. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe
e que a nossa vida com Deus, que a volta de Jesus, que não fiquemos órfãos por escolha, porque não somos. Jesus cumpriu, Ele foi para o Pai, mas Ele nos enviou em Pentecostes a pessoa bendita do Espírito Santo.